E aí, pessoal, como é que estamos? Olha aí, aqui é o professor Tiago Souza, né, na sua rede novamente. E a gente tem assunto novo para hoje, né? Assunto importante. Nunca é demais aprofundarmos o conhecimento. Livros sempre importantes, mas está aqui os auxiliares que somos nós, professores, para possibilitar que vocês alcancem o conhecimento, certo? O assunto de hoje é termometria e dilatometria. O negócio está esquentando, entendeu a piadinha? Está esquentando. Então, pô, temos umas 10 questõezinhas aí, interessantes. Só posso dizer, vem para a rede que aqui o negócio funciona. Bora ver. E o primeiro assunto que a gente vai ver aqui é temperatura e calor. Então, esses dois conceitos são bem interessantes. Vou tentar fazer aqui um apanhado rápido, né? Sabemos que todos os nossos corpos são formados por átomos, moléculas, e a ideia é que todas essas partículas, elas estão em vibração. Você sabia disso? Existe uma vibração. Vibração dá uma ideia de movimento. Movimento é um tipo de energia, que no caso é energia cinética. Então, é possível nós calcularmos essa energia cinética dessas moléculas. E, na verdade, a gente calcula a energia cinética média dos corpos, dos objetos, nós mesmos, né? E esse grau de agitação dessas moléculas, dessas partículas, é o que nós chamamos de temperatura. Então, todos os corpos têm moléculas vibrando. Então, isso é que dá a ideia da temperatura, tá certo? Agora, fora isso, né, fora essa energia interna que nós temos, que nós podemos dizer se um objeto está frio ou se ele está quente. Essa é a ideia. Em contrapartida, nós temos o calor. É errado nós dizemos que hoje eu estou com calor, porque não tem nada a ver. Ou você está com uma temperatura alta ou uma temperatura baixa. Ou está frio ou você está frio ou você está quente. Por quê? Porque calor, por definição, ela é uma energia, certo? Temperatura, né? Se a gente for perceber, tem uma energia envolvida ali. Mas todas as vezes que a gente transfere essa energia, o nome disso é calor, certo? A ideia de calor é trânsito, ou seja, é uma transferência. Então, essa é praticamente o básico do básico que você precisa saber. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Agora, quando essa energia ela é transferida, o nome disso é calor. Correto? Vamos aqui de Enem. O que nós temos aqui? Em 1962, um jingle criado por Heitor Carilho fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, né, no jingle, ou no comercial, não sei. Uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa, da marca lá, né? Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Calorimetria é o estudo do calor. Tá certo, então bora ver por que estaria errado, né? Ou o que estaria errado. Ou por que estaria errado, né? Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Correto. Então, deu para perceber que a gente vai ter a sensação de frio quando? Como é que é essa sensação de frio? Simplesmente quando nós perdermos energia para o meio. É isso que acontece. Temos sensação de frio quando perdemos energia para o meio. Perder energia, então o nome disso é calor. Tá certo.
Então, bora ver. Na letra A, ele diz que a porta e os cobertores eles vão ter que estar fechados, por quê? E todo mundo debaixo das cobertas, por quê? Para aquecer a casa e os corpos? Bom, uma porta e um cobertor não tem essa capacidade, certo? De aquecer. Então, não é essa a ideia. Bom, a letra B diz que é evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Pois é, o frio não é que exista o frio. O frio não está em trânsito. Tá entendendo? Então, essa questão de entrada do frio, o frio nem tem essa capacidade aqui. Né? Não existe essa personificação ela no comercial. Minimizar a perda de calor pela... Ah, tá aqui, ó. Perda de calor. É isso aqui. Se tiver perda de calor, nós vamos sentir frio. Então nós fechamos a porta para evitar isso e estamos debaixo de cobertores para isso. Será que é isso mesmo? Bora ver. Diminuir a entrada do frio. Não tem entrada de frio, moço. Aquecer a casa. Esses objetos não aquecem, certo? Não aquecem. Só por isso, tá? Porque o reduzir a perda de calor pelos corpos, não. Tá bom, tá certo. Só a questão de aquecer a casa, esses objetos não aquecem, elas só minimizam a perda de calor, tá? Ou reduz, como está aqui. Então, esse aquecer deixou a letra E errada. Tranquilo? Bora seguir. Outra do Enem aqui. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então fecha a janela para o frio não entrar. Aí já com a outra ficou fácil, né? As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito do frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada porque, bora ver mais uma vez, a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. Se nós pensarmos que a roupa absorve a temperatura do corpo, a pessoa não vai ter a sensação de quente. Então, se quer ver um exemplo de um objeto que observa a temperatura do corpo? Alumínio, né? Uma panela num dia frio, você encosta nela, você sente ela, ai, está muito frio porque ela rouba muito fácil a temperatura. Ela absorve absorve calor, certo? Então, se a roupa absorvesse a temperatura do corpo, você sentiria a roupa quente, ou perdão, a roupa fria, certo? Você teria essa sensação, porque você está perdendo calor. Então não é essa a ideia. Letra B. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois a temperatura da sala é que sai por ela. Não tem essa ideia de temperatura sair. Não. Temperatura é uma coisa interna, não tem esse trânsito. C. Roupa não é uma fonte de temperatura. Fonte de temperatura, que expressão é essa? E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo, não tem como um calor estar contido numa sala. Esse negócio de contido tem mais ideia de temperatura do que de calor. Calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Que bonitinho, é essa a ideia. Letra E. Calor está contido no corpo. Não, calor nunca vai estar contido num corpo de uma pessoa. Então fechou. Então essa revisão está interessante aqui, hein? Bora seguir. Mais uma do Enem. A tirinha. Bora ver a tirinha. Muito frio. Apontou uma setinha lá que o cara está com frio. E o vento batendo. Aí de repente vem um jornal voando e ele se cobriu, né? Ele diz assim, pelo menos eu fico por dentro das notícias. Tá certo. A tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza física, em que a função do jornal utilizado pelo homem é a de... Bora ver, né? Será que a função do jornal é absorver a umidade que dissipa calor? Umidade que dissipa calor.
Bom, não é essa a ideia. O jornal não vai absorver a umidade. Apesar que a umidade tem uma propriedade interessante a respeito do calor, né? B. Impedir que o frio do ambiente penetre. Não tem essa ideia. O frio não é essa capacidade que ele tem. C. Manter o calor do homem concentrado. Manter o calor do homem concentrado? Não, não tem como. O jornal não tem essa capacidade, né? Letra D. Restringir a perda de calor para o ambiente. Sempre dessa ideia. Perda de calor, né? E a letra E. Bloquear o vento que sopra, trazendo frio. Que trazendo frio? Nada, rapaz. Não tem nada de trazer frio. Não é uma, uma entidade o frio. Correto? Mais uma vez, fazendo essa ideia de calor, né? Seguindo. E chegamos aqui em mais uma seção, que é a Lei Zero da Termodinâmica e escalas termométricas. Bom, o que seria essa Lei Zero da Termodinâmica? A palavra-chave aqui é equilíbrio térmico. É o que vai tratar a Lei Zero da Termodinâmica. Porque se dois corpos, né, eles são considerados em equilíbrio térmico e tiver um terceiro que também está em equilíbrio, todos eles estão na mesma temperatura. Então é praticamente isso, equilíbrio térmico. E a respeito de escalas termométricas, nós temos três escalas termométricas aqui, né? Temos a escala Celsius, que aí as coisas são medidas em graus Celsius. Temos a escala Fahrenheit, que aí nós temos o grau Fahrenheit. E temos a escala Kelvin, que as temperaturas são medidas em Kelvin, não tem grau Kelvin. Certo? O que nós precisamos saber dessas escalas? Bom, os pontos de referência, os pontos base, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água. É isso que nós precisamos, correto? E aí cada escala vai ter uma temperatura específica e fazer a relação entre essas escalas termométricas, tá? Então é bem provável que nós vamos ter uma questão aí no meio do caminho e aí nós vamos trazer de volta é, essas leis de conversão entre escalas, tá certo? Então bora lá, bora pro Rio Grande do Sul. Lá é frio, hein? De acordo com a teoria que envolve a calorimetria e a termologia, calorimetria é estudo do calor, termologia é estudo da temperatura. Considere as seguintes afirmações. Primeira, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a sua quantidade de calor. Quantidade de calor num corpo? Não, não, não. Não é essa a ideia, certo? Calor não fica contida num corpo. Tudo bem? Tá bem? Agora, se falasse maior a sua energia interna, aí de repente sim. Então, não tem como quantizar isso aqui, guardar, né? Segundo, quando colocamos dois corpos em contato, que se encontram com diferentes temperaturas, o corpo de maior temperatura doa calor para o corpo com menor temperatura. Logo, há uma transferência de temperatura. Mas estava indo tão bem. Não existe transferência de temperatura, certo? Não tem. Mas olha, foi só isso mesmo, porque é isso que acontece. Um corpo de maior temperatura, ele doa calor para o corpo de menor temperatura. Mas não é uma transferência de temperatura, é a transferência de calor. Bom, dá para perceber então que a resposta vai ser a letra C, né? Mas bora ver por que a letra C, por que a terceira está correta. Um corpo pode receber calor e manter sua temperatura constante. Será que isso é possível? Um corpo receber calor e manter a sua temperatura constante? E o pior é que é possível, sabia? Porque não necessariamente o calor recebido ele vai mudar a temperatura de um corpo. Ele pode fazer com que ele mude de estado físico. Você sabia que a água a 0 graus Celsius, uma parte dela está sólida e outra parte está líquida? É, exatamente isso.
Então, por isso que essa terceira está correta. Certo? Correto. Então é a letra C mesmo. Por eliminação, né? Você nem precisava analisar isso aqui. Bora seguir. Uma bonitinha lá do Ceará. Considere os seguintes termômetros. Ó, primeiro um termômetro de lâmina bimetálica, um termômetro de resistência, um termômetro infravermelho e um termômetro de fita. Tudo bem. Precisam entrar em equilíbrio térmico com o objeto cuja temperatura se pretende medir, a fim de que eles forneçam leituras precisas. Quais deles? Precisam se valer da lei absoluta aí da termodinâmica. Bom, primeiro que o termômetro de lâmina bimetálica, ele, se você lembrar lá das nossas aulas, né? Dependendo da inclinação, porque vão ter duas lâminas, é assim que funciona. Já é uma ideia para o próximo tópico aqui, que a gente vai ver hoje. Lâmina bimetálica. Quando houver temperatura, essa lâmina ela vai entortar. Por quê? Porque ela é composta de dois materiais. E aí, um vai dilatar mais do que o outro. Então significa que para que isso aconteça, ela tem que receber calor. Ela vai receber calor por meio do contato com o corpo da pessoa ou com o ambiente, seja lá o que for, né? Aquela massa de ar. Então, tem que ter contato aqui, para que esse termômetro entre em equilíbrio térmico. Essa aqui é o formato do termômetro, o princípio básico, né, do termômetro de lâmina bimetálica. Já o termômetro de resistência, a gente sabe que com a passagem de corrente elétrica, porque isso aqui é resistência elétrica, tá? A passagem de corrente elétrica faz com que a resistência ela esquente, certo? Então, dependendo da situação, aí com o contato com o corpo, né, vai possibilitar esse aumento de temperatura ou não, mas tem que ter também o contato físico, né, para que haja o equilíbrio térmico. Enquanto não houver esse equilíbrio, a medição não está correta. Termômetro infravermelho, então isso aqui precisa, né, ele quer o que precisa, né? Então esse aqui precisa estar em contato. Termômetro infravermelho. Esse aqui é interessante, porque ele não precisa. Então, é uma leitura por infravermelho, não precisa estar em contato. Ela é quase instantânea e pode ser medida à distância, não precisa estar em contato. Então, esse aqui não precisa entrar em equilíbrio térmico. Eu acho que nós já temos uma resposta, né? Não. Ou pode ser a A ou pode ser a D. Termômetro de fita. Termômetro de fita é aquela que a gente cola, né, na testa normalmente e espera aparecer alguma cor. Então esse daqui também precisa do contato. E esperar o equilíbrio térmico. Enquanto não tiver equilíbrio, não vai ter a cor correta na medição lá. Então é a letra D. Interessante, né? Seguindo. E no Rio Grande do Sul novamente, chegou as bonitinhas, né? Com cálculos. Ao atender um paciente, um médico verifica que, entre outros problemas, ele está com temperatura de 37,5 e deixa-o em observação no posto de saúde. Depois de 1 hora, examina-o novamente, medindo a temperatura e observa que ela aumentou 2 graus Celsius. Então ficou crítico para ele, hein? O valor dessa variação de temperatura, ou seja, esses dois, na escala Fahrenheit e a temperatura final na escala Kelvin são respectivamente iguais a... Rapaz, essa questão foi boa, hein? Então, bora ver o que vai acontecer aqui. Primeiro, ele quer saber a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Eu vou aqui aproveitar para fazer a revisão, tá bom? Então, nós temos aqui um termômetro na escala Celsius e aqui na escala Fahrenheit. Esse é o primeiro. Quais são as bases que nós temos aqui? Só lembrando, né? 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit. E 100 graus Celsius
é a mesma coisa que 212 graus Fahrenheit. Essa é a correlação. Beleza? Beleza? Tá? 0 graus Celsius, gelo, 32 graus Fahrenheit, gelo. 100 graus Celsius, vapor, 212 graus Fahrenheit, vapor. Muito bem, vai ter uma temperatura aqui arbitrária em graus Celsius, que vai ser equivalente a uma temperatura em graus Fahrenheit. Muito bem. O que a gente faz para gerar a fórmula de conversão? A gente pega essa temperatura e subtrai da base o topo menos a base. Então 100 menos 0. Fazemos isso do mesmo jeito do outro lado. Olha, temperatura em Fahrenheit menos a base. O topo menos a base. 212 menos 32. Está acompanhando? Muito bem. Ele quer saber sobre a variação de temperatura. Bom, aqui eu poderia finalizar essa equação mexendo lá embaixo, né, que falta o 100 menos 0. A única coisa que vai mudar é que 212 menos 32 vai virar 180. Tá certo? Eu vou finalizar essa fórmula, só que eu vou fazer uma mudançazinha aqui. Em cima, esse Tc menos 0 é uma variação da temperatura. Certo? E aqui eu escrevo 100. Lá, Tf menos 32 é a variação da temperatura em Fahrenheit. E aqui 180. Correto? Então, nesse momento, eu vou subir e depois a gente volta de novo para o enunciado, só para mostrar. Simplificando aqui, os dois lados por 20, né? Nós vamos ter 5 e 9, que são os valores base, né? Para a gente começar a trabalhar. Tudo bem? Então tá aqui. Isso se eu estiver trabalhando com variação. Essa parte de cima sempre vai ser a variação. Na escala Kelvin também vai mudar desse jeito. Então nós temos uma variação de 2 graus Celsius. Então tá aqui, ó. 2 graus Celsius. Essa variação em graus Celsius vai representar quanto em Fahrenheit? Então eu vou manipular isso aqui, vou mandar esse 9 multiplicando para lá. Correto? Isso aqui vai me fornecer 3,6, né? 3,6 graus Fahrenheit de diferença. Então 2 graus Celsius de variação equivale a 3,6 graus Fahrenheit. Ó, a gente tem uma respostinha aqui, uma respostinha aqui. Deu para entender? Isso se nós estivermos trabalhando com variação. Deixa eu limpar aqui o caminho para que nós possamos analisar a escala Kelvin. Opa, já ia fazer besteira aqui. Dá para apagar só um pouquinho. Então, analisando a escala Kelvin, como é que funciona? A base dela é 273 Kelvin e o topo 373 Kelvin. Vai ter uma temperatura arbitrária aqui em Kelvin. Correto? Como é que é? Do mesmo jeito que eu fiz Tc menos 0, a temperatura menos base, o topo menos a base. Na escala Kelvin, temperatura Kelvin menos a base, o topo menos a base. Fechou? Tá certo. Vou subir aqui para finalizar essa fórmula. Então ficou Tc menos 0, que é Tc. C menos 0 é 100. TK menos 273 não dá para fazer nada. E 373 menos 273 é 100. Cortamos essas duas. Essa daqui é a nossa equação, nossa fórmula de transformação amiga, né? Sem nenhuma divisão. Fechamos. Essa daqui
foi como eu gerei. Ele quer a temperatura. Peraí. O valor dessa variação e a temperatura final na escala Kelvin. Tá bom. Ele estava com 37,5. Aumentou 2 graus Celsius, ficou com 39,5. Então tá bom. Esse cara agora está com 39,5. Tiago, por que você está trocando aí? Porque essa temperatura estava em Celsius. Se estivesse em Kelvin, eu trocava no outro. Tá bom? Então bora fazer. Passando esse 273 Kelvin para lá, somando, né, vai ficar 273 mais 39,5. Isso resulta em 312,5 Kelvin. Que no caso, ó, 32,5 Kelvin. Resposta letra D. Joia, né? Vamos seguir. Rio Grande do Sul ainda de novo. Uma sonda espacial está se aproximando do Sol para efetuar pesquisas. A exatos 6 milhões de quilômetros do centro do Sol. A temperatura média da sonda é de 1000 graus Celsius. Suponha que tal temperatura média aumente 1 grau Celsius a cada 1.500 quilômetros aproximados na direção ao centro do Sol. Qual a distância máxima que a sonda, cujo ponto de fusão para a pressão nas condições que ela se encontra é 1773 Kelvin, poderia se aproximar do Sol sem derreter? Ponto de fusão é ponto que ele começa a derreter, né? Considere que 0 graus Celsius igual a 273 Kelvin e, para fins de simplificação, que o material no ponto de fusão não derreta. Porque senão a reação derreteria e não daria para voltar, né? Muito bem. Então, bora ver o que está acontecendo aqui, né? Então, um aumento de 1 grau Celsius a cada 1.500 quilômetros, né? Então, o ponto de fusão é de 1773. Bora passar essa temperatura para Celsius? Então, TC igual a TK menos 273. 1773 Kelvin. Por que tá trocando aí, Thiago? Porque era em Kelvin. Simplesmente. 1773 menos 273 dá 1500 graus Celsius. Então essa temperatura, esse ponto de fusão é de 1500 graus Celsius. Correto. Licença aí, Thiago. Então quer dizer que essa sonda ela precisa estar a 1500 graus Celsius para começar a entrar em fusão. Esse é o ponto de fusão. A partir daí ele deveria começar a derreter. Certo? Então não pode alcançar. Ou na verdade ainda pode alcançar. Ela estava a 1000 graus Celsius. Então quer dizer que ainda tem mais 500 graus ainda para aumentar. Não é isso? Deu para entender? Ela está a 1000 e ela começa a entrar em fusão a 1500. Então, em 1500, para nós aqui, ela não derreteria, mas esse seria o ponto para nós. Na prática é isso que acontece. Mas aqui ele está dizendo para simplificar isso aqui. Então quer dizer que ainda dá para subir mais 500 graus Celsius. Tá certo. Então quer dizer que... Olha a relação que a gente tem. 1 grau Celsius... aumenta 1 grau Celsius a cada 1500 quilômetros. Certo? Então, se eu posso aumentar mais 500 graus Celsius, que distância é essa? Né, que eu ainda posso aproximar. Fazendo essa regra de 3 simples aí, nós temos 5 vezes 5, 25, 75 com 4 zeros. Então, eu ainda posso andar 750 mil quilômetros. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui. 5, 5, 25,
7 com 4 zeros. É isso mesmo. Tá certo. Mas o que ele está dizendo aqui? Ela já está a 6.000, não é isso? Então quer dizer que se ela está com 6 milhões de quilômetros, né? Dá para fazer só essa subtração. 750.000. Isso aqui... 5.250.000. Será que tem uma resposta? Ó, tá aqui. Joia? Então agora essa é a distância que ainda pode percorrer e onde ela vai ficar, né? Não é isso? Né? Qual a distância máxima que a sonda poderia se aproximar do Sol? Então essa seria a distância máxima, né? Então, andando um pouco mais para próximo, ela começaria a fundir. Bora para a próxima. Questão 41 da Mackenzie, São Paulo, essa aqui é clássica, hein? Uma escala termométrica A, o nome dessa escala é A, tá? Adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal é 70 graus A. E para a temperatura de fusão do gelo, a pressão normal 20 graus A. Outra escala termométrica B adota para a temperatura de água em ebulição a pressão normal de 90 graus B. E para a temperatura de fusão do gelo, 10 graus B. Qual é a expressão que relaciona essas duas escalas? Certo? Então, praticamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, mas as outras são conhecidas. Então, essa aqui é a escala A, essa aqui é a escala B. Tranquilo. Bora só reforçar aqui. Em ebulição, 70 graus A. E o gelo, 20. Na escala B, ela entra em ebulição com 90 e congela a 10. Então vai ter uma temperatura, ele está chamando de θA aqui, né? θA. E aqui um θB. Qual é essa relação? Dá para perceber que não dá para perceber que nada. Às vezes está com o θ na frente, θB, depois o θA. Bora ver o que vai dar. Formando aqui, θA menos 20, o topo menos a base, 50, θB menos 10, o topo menos a base, 80. Tá. Agora dá para subir um pouquinho e vemos aqui o que vai dar. Simplificando esses zeros aqui, ficou θA menos 20 sobre 5, θB menos 10 sobre 8. O que está aparecendo aqui? Por enquanto, nada, né? Bora tentar isolar o A aqui, ou o θA, para ver o que acontece. Que aí nós temos θA, passa esse 5 para lá, vai ficar 5/8 de θB, B, menos 10. θA, menos 20. 5 dividido por 8. 5 dividido por 8. 6 vezes 8 dá 48. Para 52. 2 vezes 2. Tá certo. Tá aparecendo alguma coisa aqui que seria o 0,62 alguma coisa. Esse valor aqui de 0,62 vai multiplicar com esse θB. Teoricamente ele tem que aparecer multiplicando com θB. Não tem nada de 0,68 aqui, como θB, que no caso serão as respostas D e E. Então eu acho que não é para isolar o θB, θA. Então bora isolar o θB.
Isolando o θB, eu vou mandar esse 8 para lá. Então vai ficar 8, que multiplica θA menos 20 sobre 5, né? 8 dividido por 5, 8 dividido por 5. 5 para 8, então deu 1,6. Tá, aí já aparece alguma coisa, bem aqui, ó, 1,6. Bora só finalizar essa ideia então, para ver se é a letra C mesmo. Então ficou 1,6 que multiplica θA menos 20. θB menos 10. Então ficou 1,6 θA menos 32. 32. Aí quando eu mandar esse 10 para lá, vai ficar 1,6 θA somando menos 32 mais 10 dá menos 22, que é justamente, olha lá, a letra C. É a única que se assemelha. Então essa aqui é a transformação das duas escalas. E podemos seguir. E chegamos na última seção, que é a da dilatação térmica. Muito bem, questão militar. Um cidadão parou às 22 horas em um posto de combustível para encher o tanque do seu caminhão com óleo diesel. Nesse horário, as condições climáticas eram tais que o termômetro bem calibrado fixado em uma das paredes do posto marcava uma temperatura de 10 graus Celsius, à noite e frio. Tá bom. Assim que acabou de encher o tanque do seu veículo, percebeu o marcador de combustível no nível máximo, né? Encheu o tanque. Descansou no mesmo posto até 10 horas da manhã do dia seguinte, quando o termômetro do posto registrava a temperatura de 30 graus Celsius. Rapaz, temperatura, variação grande, hein? Observou no momento da saída que o marcador de combustível já não estava marcando nível máximo. Ih, alguém roubou meu combustível? Não. Qual afirmação justifica melhor, do ponto de vista da física, o que aconteceu? Desconsidere a possibilidade de vazamento do combustível. E de roubo também, né? Ele não colocou aqui. Tudo bem, nós estamos aqui vendo um assunto que é a dilatação térmica. Bom, beleza. Isso aqui é um dos efeitos que a temperatura faz. O que é? Essa agitação das moléculas que nós vimos lá no início da questão da temperatura, quanto mais essa temperatura vai aumentando, mais essa vibração, essa agitação, ela vai aumentando também. E nisso, a distância entre as partículas, entre as moléculas, entre os átomos, ela vai aumentando. Então, a ideia que nós temos é que à medida que temperatura vai aumentar, calor é fornecido para um corpo, ele vai aumentando, né? Ele vai dilatando. E essa dilatação ela pode acontecer nas 3 dimensões. Se acontecer em uma dimensão, nós chamamos de dilatação linear. Se acontecer em 2 dimensões, nós chamamos de dilatação superficial, né? E se acontecer em 3 dimensões, nós dizemos que é uma dilatação volumétrica. E para cada uma dessas nós temos uma equação que nós vamos, eu vou enfatizar em uma outra questão. Mas o que é interessante aqui a gente pensar é que cada material ele tem uma característica que nós chamamos de coeficiente de dilatação. Se for linear, é o alfa, ou seja, o material tem um comportamento. Se for na superficial, nós chamamos de beta, e se for na volumétrica, nós chamamos de gama. Cada um tem um coeficiente. Tudo bem. Só que essa daqui é uma dilatação interessante, porque é uma volumétrica. E nós temos o que nós chamamos de dilatação aparente na dilatação volumétrica. Porque normalmente um líquido ele está em um recipiente, que é o caso aqui. Esse combustível estava num tanque de combustível. Então quer dizer que os dois, com o aumento de temperatura, porque estava em 10 graus Celsius e foi para 30, os dois sofreram dilatação.
Deu para perceber? Bora ver o que trata aqui para ver se encaixa na nossa situação. Primeiro, diz que o calor faz com que o diesel sofra contração. Não pode. Se aumenta a temperatura, né, ele recebeu calor nessa variação de temperatura, ele dilata, ele não contrai. Então não existe, o diesel não vai contrair aumentando a temperatura. Não, ele dilatou junto. O aumento da temperatura afeta apenas o tanque de combustível. Por quê? Por acaso o diesel ele tem ele é isento disso? Não. Então aqui não foi apenas o tanque, certo? Mas a gente está percebendo que os dois sofreram essa dilatação. C. O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior que o próprio combustível. Aqui é que está o segredo. Porque se o tanque ele tem um coeficiente maior, ele dilatou mais do que o combustível. O combustível dilatou? Dilatou, mas o tanque dilatou mais. Esse aqui é o segredo. A letra D, só para considerar que está errado, né? O tanque metálico de combustível é um isolante térmico. Como é que se ele é metálico? Normalmente os metais, eles são... Normalmente não, por definição, os metais, eles são bons condutores térmicos. Se você encosta num copo de alumínio, rapidamente você sente ele frio. Por quê? Porque na verdade ele roubou calor da sua mão. Então, ele é isolante térmico, não permitindo aquecimento e dilatação do diesel? Não, nada a ver. Pelo contrário, ele conduziu muito bem esse calor para chegar lá no combustível. Então, é a letra C mesmo. E bora seguir. E chegamos na nossa última aqui, do Enem. Diz assim, durante uma ação de fiscalização em postos de combustível, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Que legal, hein? Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Comprou no friozinho, hein? No inverno, encheu o tanque, os reservatórios lá. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. O que vai acontecer? O combustível vai dilatar, rapaz. Ai, ai, ai. Sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Muito bem. Comprou 50 centavos e vai revender a 1,60. Faz tempo isso, hein? Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende, logicamente nessa temperatura, né, de 35. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool apenas após uma semana de vendas estaria entre... A gente vai calcular esse valor. Tá certo. Então, bora aqui. O que nós precisamos? É, de novo, uma dilatação volumétrica. Mas eu vou aqui apresentar as três equações que nós temos. Se eu quiser uma dilatação linear, então, o que nós temos? É uma proporcional ao comprimento inicial que tinha aquele objeto, normalmente é uma barra, né? O coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Correto? Essa é a fórmula. Agora, se for uma dilatação superficial, essa área vai ser proporcional, né, à área inicial que tinha o objeto, normalmente uma chapa, o coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura. Igualzinho, né? Só que se a dilatação for volumétrica, que é o nosso caso aqui, ela vai ser proporcional ao volume inicial que tinha, o coeficiente de dilatação volumétrica e a variação de temperatura, que é o que nós vamos usar. Correto? Então, bora ver. Ele diz que ele compra 20 mil litros de álcool, né? Tá bem aqui em cima da minha cabeça.
20 mil litros. Esse é o volume inicial. Será que a gente já faz a multiplicação por 7? Porque é em uma semana. Bora multiplicar. 20 mil por 7 dá 140 mil. Então, bora ver que dilatação é essa aqui. 140, olha aqui, 140 mil. Tá, olha as anotações científicas aí, rapaz. Vocês precisam. O coeficiente de dilatação está bem aqui, ó. É 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura? Ele comprou a 5 e vendeu a 35. Então variou 30. Correto? É temperatura final menos inicial, tá? Final é 35, inicial é 5. Então eu ia fazer 35 menos 5. Foi o que eu fiz ali. Muito bem. Então, olha o que eu faço agora. Vou fazer esse 140 vezes esse 1 vezes esse 30. Que é quem não tem base 10 aí, né? Vai me resultar em 3 vezes 4 vai dar 12. 3 e 1 dá 4 com 2 zeros. Certo. E agora eu mexo com as bases 10. 10 ao cubo e 10 a menos 3. Ué, é isso mesmo? 10 a menos 3? Então aqui ficou 10 elevado a 0. Porque eu tenho que somar os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 0 que dá 1. Então teve uma dilatação de... Aqui está litro, né? Então 4.200 litros. 4.200 litros de álcool que dilatou, certo? Isso aqui eu tinha 20 mil litros, que no caso 140 mil litros na semana, para semana, né? Essa quantidade ele dilatou em 4.200 litros, ou seja, é quanto ele ganhou a mais, certo? Ele diz que o litro do álcool está sendo revidido a 1,60. Bora fazer aquela regra de 3 marota, né? Então 1 litro está sendo vendido a 1,60. Então 4.200 litros. Qual vai ser essa grana? Sobe aqui, Tiago, para dar espaço. Simplesmente fazendo a multiplicação direta aqui, dá 6.720. Vou colocar já com um cifrão na frente, né? 6.720. Olha só o lucro desse indivíduo safado, hein? Esse valor tá bem aqui, ó, entre 6.000 e 6.900. Tiago, e o resto? E os 140 mil? Não entra aqui? Não, calma. Todo esse aqui é o que ele iria ganhar mesmo. Mas de lucro foi isso aqui. Lucro com esse artifício dele. É o que a questão está pedindo, tá? Não é o lucro normal, porque ele comprou a 50 centavos e vendeu 1,60. Já tem o lucro aí, né? De 1,10. Não é esse lucro. É o lucro devido a esse artifício dele. Beleza? Bom, meus amiguinhos, nós terminamos aqui, né? 3 assuntos interessantes. Questão de temperatura, calor. Nós vimos também escalas termométricas. E aqui a dilatação. E aqui ideias que sempre estão aparecendo. Você viu a quantidade de questões do Enem, né, que nós vimos. Mas tá bom. Fica aqui o meu abraço e fica aqui o meu balanço na rede para vocês. E o meu convite sempre. Vem pra rede que aqui tudo se resolve, tá bom? Até a próxima.